Bem-vindos ao The Debate. O Supremo Tribunal Federal, ele reverteu a própria posição e colocou um ponto final na revisão da vida toda, declarando a tese inconstitucional. E o impacto, bom, já está sendo sentido. Tribunais inferiores não só negam os pedidos, mas também começam a advertir sobre multas para quem insistir. Exato, e isso nos coloca assim diante de uma questão fundamental que emerge diretamente do que a gente está vendo. Com uma decisão definitiva do STF e essa ameaça real de prejuízo financeiro, ainda existe, sabe, uma justificativa jurídica ou até ética para um advogado continuar recorrendo num caso desses. Olha, eu vou defender que, neste ponto, insistir em recursos já virou uma estratégia imprudente que só vai prejudicar os clientes. A batalha jurídica, para mim, chegou ao fim. E eu vou argumentar que, apesar dos riscos óbvios, podem existir, sim, razões de princípio ou até de estratégia processual que justificam ir até o fim, esgotar todas as instâncias. Vamos aos fatos, então. A decisão do STF no tema 1102 foi taxativa. A regra de transição é de aplicação obrigatória. Ponto. Não tem mais tese para ser discutida. Os tribunais inferiores, como a gente vê na decisão que está no nosso material, estão só aplicando o precedente. E a advertência sobre a multa, que vem lá do Código de Processo Civil, é a consequência lógica, né? Sim, mas essa consequência não deveria ser, assim, tão automática. O direito ao recurso é um pilar do nosso sistema de justiça. Se a gente começa a punir financeiramente todo e qualquer recurso que vá contra uma tese já firmada, a gente não está, no fundo, inibindo o acesso à justiça? Para mim, essa aplicação de multas pode ser vista como uma barreira. Eu entendo seu ponto sobre o acesso à justiça, mas aqui o debate é outro. A gente está falando de litigância que o sistema considera protelatória. O propósito de um precedente qualificado é justamente esse: dar segurança jurídica, evitar que o sistema fique sobrecarregado. Com causas que já foram decididas, insistirem em caminho que a Corte Máxima do país disse está fechado, não é exercer um direito, é abusar dele. O material até cita o tema 120 do STJ, que valida exatamente essa prática. Certo, mas essa lógica, com todo respeito, ela assume que a aplicação do precedente é sempre perfeita e que não há espaço para distinções. E se um caso específico tiver uma nuance, sabe, um detalhe que o afaste da regra geral? Um recurso poderia, em tese, servir para demonstrar justamente essa distinção. Considerar de antemão todo recurso como protelatório, isso não é um cerceamento de defesa? Mas que nuance seria essa? A decisão do STF foi categórica. Ela disse que a regra é cogente, obrigatória sem exceções. Não deixou margem para esse distinguishing que você sugere. A nossa responsabilidade como advogados é com a realidade, e a realidade é que o cliente vai enfrentar um prejuízo certo. O material é explícito nisso. Um novo recurso pode ficar condicionado ao pagamento prévio da multa. Recomendar isso é empurrar o cliente para um ciclo de gastos sem nenhuma, absolutamente nenhuma, perspectiva de vitória. Eu concordo que a transparência com o cliente sobre os riscos é inegociável. A decisão de arcar com o custo tem que ser dele, e só dele, depois de muito bem informado. No entanto, o papel do advogado não se resume a prever vitórias. Manter o processo ativo com recursos pode ter sim uma função estratégica, mesmo que remota. O direito não é estático, ele evolui. Esgotar as instâncias é garantir que todas as portas foram de fato fechadas, criando até um registro de inconformidade que, quem sabe, em outro contexto pode ser relevante. É uma visão, assim, quase filosófica do processo. Mas, na prática, a lealdade ao cliente exige pragmatismo. Falsas esperanças custam dinheiro. Diante da decisão do tema 1102 e da postura clara dos tribunais, para mim, o caminho mais ético e responsável é orientar pelo encerramento da disputa. Então, para resumir o meu lado, embora a abordagem pragmática seja a mais lógica para a maioria, a gente não pode descartar o valor de princípio do direito de recorrer. A discussão sobre multas como desincentivo é maior que esse caso específico e toca no cerne do acesso ao judiciário.
E eu reafirmo que, com o cenário jurídico consolidado, a prudência e o dever de evitar prejuízos ao cliente devem prevalecer sobre qualquer outra consideração. A insistência na prática se tornou insustentável. Nisso a gente concorda. A decisão do STF criou um cenário muito complexo, que força uma ponderação delicada entre o pragmatismo financeiro e o direito fundamental ao recurso. Sem dúvida, ainda há muito o que se analisar sobre as consequências desse precedente.